Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de novembro de 2025. 34ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Catarina Laboriel e a medalha de Nossa Senhora das Graças. Ontem foi o dia da Nossa Senhora das Graças com a medalha milagrosa, que justamente surge a partir de uma aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Laboriel. Ela que nasceu na França em 2 de maio de 1806. O cenário na França, nós teríamos aí pelo menos 30 anos de Revolução Francesa e as coisas na França não andavam muito bem. Muita perseguição à igreja, sofrimento, muitos assassinatos, confusão geral. E é nesse cenário, então, que a Santa Catarina Laboriel recebe, então, esta visão de Nossa Senhora. Então, quando Nossa Senhora fala para ela, minha filha, doravante não me tornareis a ver, mas há de ouvir a minha voz em tuas orações. Então, no fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora viera pedir foi cunhada e espalhada por todo o mundo. Ó humilde serva, serva de Maria, divulgadora de tuas mensagens e devoção, que assim como a ti também nos tornemos verdadeiros devotos e divulgadores do amor à Virgem Maria Santíssima, que sempre nos leva a Cristo Jesus. Assim como tu, através das espiritualidades, sejamos santos como o Senhor nos quer santos. Amém. Né? Então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Vamos preparar nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: Vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois, eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e, em compensação, foram arrancados 3 dos primeiros chifres, e eis que nesse chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes, que o mencionado chifre vazia ouvir. Quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar, percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo.
Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu tinha um como o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Daniel 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho de hoje, quando é colocado assim de uma forma tão rápida, passa por nós sem percebermos a profundidade desta palavra. Jesus contou-lhe outras parábolas. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer estas coisas. Que coisas? Ficai atento, porque o reino de Deus está próximo. Que coisas? Aqui na primeira leitura em Daniel, já falava dessas coisas, onde os impérios no mundo se sucedem, né? Império Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano. Agora, com o mundo moderno, nós vamos ver a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e tanto essas correntes modernistas, progressistas, toda esta materialização do homem libertando-se de Deus, sendo envolto em pecados, praticamente o ressurgimento de Sodoma e Gomorra, total desrespeito à lei do Senhor, total desrespeito à graça de Deus. Olha, passeatas e mais passeatas, quantas e quantas manifestações públicas, utilizando como se fosse um desfile carnavalesco dos pecados que são destacados na Bíblia como pecados gravíssimos contra a honra, contra as leis do Senhor. Então, de alguma forma, a humanidade está tentando se afastar de Deus, né? Querendo distância de Deus. Essas são os alertas aqui na primeira leitura, quando Daniel fala conosco, na primeira leitura. Esses são os alertas que Santa Catarina Laborier, ao receber a medalha milagrosa, né, essa missão de fazer a medalha milagrosa, onde nós temos que recorrer à Nossa Senhora. Senhora, recorrei por nós nesse vale de lágrimas, nesse sofrimento. Dai-nos um coração puro e santo diante de Jesus, para sermos santos como o Senhor nos quer santo. O próprio responsório de hoje, que também é tirado em Daniel 3, em meia fornalha, fogo ardente e ele louvando lá dentro. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Montes e colinas, bendizei o Senhor, porque em meio à fornalha, em meio à pressão desse mundo, nós estamos aqui respirando o ar puro como de montanha, porque estamos no Senhor.
e o mundo quer nos queimar. Então, Jesus contou essa parábola. Olhai, ficai atento. Ainda nesta geração, falava isso, que tudo ia acontecer, e aconteceu. Jesus morre no ano 33, né? Nos anos 70, então, 27 anos depois, tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra em Jerusalém. Aquela geração viu a destruição, né? E muito mais profundo é o que Jesus está falando: guerras, explosões, invasões, tormento, tempestades e tudo mais. Tudo isso vai acontecer, as profecias vão se cumprir uma atrás da outra. Agora, é necessário ter o coração de Daniel, vai ficar alerta, entender e compreender tudo o que está acontecendo ao nosso derredor. A igreja, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, convoca homens e mulheres em santidade para lutar, para caminhar, para ser profetas do Senhor, para anunciar a salvação que vem. Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Até o fim dos tempos. Na missa, nós celebramos sempre o padre fala lá no altar, até o fim dos séculos. Amém. A igreja estará firme, presente, né, manifestando o poder, o reino de Deus, conforme foi anunciado na primeira leitura em Daniel, né, que aquele reino não teria fim. O fim do reino de Deus é com o céu, né, com o céu e tudo é eterno, então não tem fim. Cada No dia do julgamento final, quando o Senhor há de vir e voltar, é agora a preparação do advento, onde nós aguardamos a vinda do Senhor e nós ressuscitaremos e viveremos eternamente na presença de Deus. Então, esse é o the end da nossa vida. Esse é o fim. O fim nosso é eterno, né? Diante de Deus, na eternidade do Senhor. Por isso, vamos guardar em nosso coração todas as promessas desse santo evangelho, para que, atentos a tudo que acontece ao nosso redor, possamos sempre proclamar que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e quero te fazer um convite. Seja você também um anunciador desta boa nova, desta pregação, desse ensinamento que é a vida em Jesus Cristo. Assim como Daniel, seja você também um homem ou mulher com coragem para anunciar em meio às tempestades, na fornalha ou na cova dos leões, em meio às perseguições desse mundo e atrações desse mundo, o Cristo que vem. É isso que o Senhor nos chama hoje através da liturgia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.